Olá, hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 8, verso 31. O texto diz assim: Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Muito obrigado, Etíope. Filipe havia se aproximado da carruagem, correndo, lhe dirigiu uma pergunta e até agora nada, né? A carruagem está andando, Filipe ali, e finalmente parece que o etíope teve um toque de sensibilidade no seu coração e convidou o Filipe para entrar na carruagem. Muito obrigado, seu etíope. Mas, queridos, brincadeiras à parte, você deve se lembrar que Filipe havia sido enviado para uma estrada deserta, a estrada que ficava entre Jerusalém e Candace, para, enfim, servir ao Senhor. Em princípio, não havia sido dada nenhuma outra informação mais detalhada a respeito daquilo que Filipe teria que fazer. E aí, quando Filipe chega naquela estrada, ele se encontra, ele observa que uma carruagem estava passando por lá e dentro dela um etíope que estava lendo o profeta Isaías. Então você deve se lembrar que Filipe foi orientado pelo Espírito para que se aproximasse daquela carruagem e a acompanhasse. E Filipe fez exatamente isso. Chegando ali, chegando próximo da carruagem, ele percebeu que o etíope estava lendo o profeta Isaías e lhe dirigiu a pergunta: Você está entendendo o que está lendo? Você consegue entender o que o texto está transmitindo para você? É então que o etíope responde como se ele estivesse fazendo assim: como é que eu vou entender se não houver alguém que me ensine, se não houver alguém que explique? Pode parecer uma resposta um tanto quanto mal educada, mas não. A realidade é que quando o etíope respondeu dessa forma, ele estava, em outras palavras, dizendo: Eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo captar. Eu preciso que alguém esclareça para mim o que eu estou lendo aqui, porque está na Bíblia, está aqui nesses pergaminhos que eu tenho, eu consigo ler, mas eu não consigo interpretar. Inclusive, foi em função desse texto aqui que o autor, Gordon Fee, escreveu um livro de hermenêutica, de interpretação bíblica, e lhe deu o título Entendes o que lês? Não é? Transmitindo a ideia de que o texto precisa ser interpretado, precisa ser explicado. Então, depois de ter respondido a Filipe, deixando muito claro que ele não estava conseguindo entender aquilo que ele estava lendo, o etíope convida então Filipe para que entre na carruagem. Para quê? Para que ele explicasse o texto. Sabe o que poderia ter acontecido, queridos? Filipe poderia ter se aproximado da carruagem e tirado a conclusão: olha, ele está lendo a Bíblia. Então, não há necessidade de eu falar o que quer que seja, porque, afinal de contas, ele já tem contato com a palavra de Deus, ele está lendo a palavra de Deus, ele provavelmente está entendendo a palavra de Deus. Então, talvez eu tenha sido enviado para essa estrada aqui para servir outra pessoa. Vou parar e vou esperar que talvez uma outra carruagem apareça. Filipe não presumiu essas coisas. Embora o cenário pudesse até facilitar esse tipo de entendimento, ele não se permitiu fazer especulações, suposições a respeito do estado, da condição daquele etíope diante do Senhor. Ele viu que ele estava lendo o livro de Isaías, e dirigiu uma pergunta objetiva: você entende? Você consegue interpretar? Você consegue identificar a mensagem que esse texto está transmitindo para você? E qual foi a revelação? O que aquela pergunta revelou? Revelou que, embora aquele homem
estivesse com a Bíblia em suas mãos, com pergaminhos em suas mãos, com o livro de Isaías em suas mãos, ele não conseguia entender. E a sua falta de entendimento criava uma necessidade. E que necessidade era essa? A necessidade de que alguém explicasse o texto. Não presuma. Não presuma. Ah, mas essa pessoa, ela é filho de crente, então ela tem um conhecimento do Senhor. Não presuma. Não presuma. Assuma a possibilidade de que a pessoa não entende aquilo que ela leu, aquilo que ela viveu, que ela não tem o conhecimento necessário e suficiente para que ela tenha uma condição diante do Senhor completamente alterada e transformada. Não presuma. Esse texto aqui é um alerta para que nós não nos envolvamos com o ministério, com a obra da evangelização, com a obra da comunicação do Evangelho, com pressupostos de que as pessoas elas estão num ponto da sua caminhada com Cristo que faz desnecessária essa comunicação, faz desnecessária a proclamação do Evangelho. Não presuma. Mas pergunte, faça perguntas investigativas, questione, verifique em que ponto a pessoa se encontra, para a partir daí você comunicar o Evangelho. Talvez essa pessoa com quem você está compartilhando o Evangelho, com quem você está abrindo oportunidades para que ela conheça Jesus, talvez ela já tenha uma caminhada, talvez ela tenha algum cenário anterior, um pano de fundo com conexões com o Evangelho, com conexões com o Senhor, mas não presuma que isso é suficiente, que isso já faz com que ela esteja numa condição aprovada diante do Senhor. Não presuma. Pergunte, verifique, investigue, porque ao fazer isso, você pode descobrir, pode ser revelado para você que diante de você tem alguém que não está entendendo e que precisa de explicação do Evangelho. Então, faça isso. Vou repetir, não presuma, mas faça perguntas. Faça perguntas, porque é possível que ao fazer a pergunta, a pessoa responda: eu não estou entendendo. E ao responder assim, ela está dizendo: eu preciso de você. Eu preciso da sua explicação. Eu preciso da sua ajuda. E olha só que maravilha, nós estamos aqui exatamente para isso. Que você se disponha diante do Senhor e para o Senhor, para ser a resposta para as perguntas que as pessoas não têm conhecimento. Que você seja a resposta para aquelas pessoas que estão no seu coração dizendo: eu não estou entendendo. Que seja assim para a glória do Senhor. Deus abençoe.